Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. A qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho à população de Mato Grosso acaba de passar por uma avaliação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E para saber como foi o resultado, a gente conversa agora com o Corregedor-Geral, ministro Antônio José de Barros Levenhagen. Doutor Barros Levenhagen, o senhor acaba de tomou posse recentemente como Corregedor-Geral e tem falado de uma nova mentalidade na Corregedoria, que foge daquela ideia punitiva, policialesca que o senhor tem dito. Qual é, então, o papel da Corregedoria, do Corregedor, dentro dessa nova mentalidade? Eu diria que não é uma nova concepção da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral, todas as corregedorias sempre tiveram por função esse sentido pedagógico. Em algum tempo ela deixou de ter como foco central esse objetivo de aconselhamento, aprimoramento, para se tornar muito punitiva na busca de falhas de servidores ou magistrados, no caso da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, falhas de magistrados para puni-los. Eu pretendi resgatar a concepção tradicional da Corregedoria, a função de compartilhamento, de soma, de colaboração, para se detectar momentâneos equívocos, involuntários às vezes, e propor soluções que visem o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Mas essa ideia que resgatei da Corregedoria Geral, com um sentido pedagógico e não essencialmente punitivo, não é sinônimo de pusilanimidade. A ideia é de que se detecte falhas involuntárias, porque até hoje não se descobriu um antídoto para a falibilidade humana, mas não significa que, se ao constatar um erro de procedimento intencional grave, a Corregedoria Geral vá se omitir. Ela terá, então, de tomar providências que são tomadas no âmbito do próprio Tribunal Regional. Ao corregedor cabe apenas fazer o levantamento dessas falhas, se convencer de que são falhas intencionais e graves, sugerir ao próprio tribunal a abertura de um procedimento administrativo disciplinar. Mas, em princípio, o que se procura é uma parceria com os tribunais regionais. A ideia é de compreender as dificuldades dos magistrados, dos desembargadores e de somar e não dividir na procura de soluções que atendam o jurisdicionado, proporcionando uma prestação jurisdicional rápida, mas, sobretudo, de qualidade. Ministro, durante essa semana que o senhor esteve aqui em Cuiabá, realizando a correição, o senhor se colocou à disposição da sociedade para receber os seus representantes, notadamente aqueles que têm alguma relação com a Justiça do Trabalho. Que entidades que procuraram o senhor e o que o senhor destaca desses encontros que o senhor acha interessante levar à frente? Eu recebi, sim, com muito prazer e muita honra a visita da presidente da AMATRA local, também a visita do presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, a presidente acompanhada de vários advogados da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso. E de todos eles pude perceber a unanimidade da referência aos excelentes serviços prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Não ouvi de nenhum deles qualquer queixa, mas sugestões para eventual aprimoramento aqui ou acolá. Mas, no geral, foram testemunhos da eficiência e da proficiência dos serviços jurisdicionais que são prestados pelo tribunal local. Doutor, que aspectos
as correições como essas observam questões administrativas, vocês manuseiam processos, são processos do Tribunal da Segunda Instância e da Primeira. Qual que é o universo dessa análise, dessa avaliação que vocês fazem? A atribuição do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho é essencialmente administrativa. Não cabe ao Corregedor-Geral interferir na atuação jurisdicional dos magistrados. A ação saneadora da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por sua vez, se refere apenas à atuação dos magistrados de segundo grau, ou seja, dos desembargadores do Tribunal Regional. Quanto à atuação dos juízes de primeiro grau, a ação fiscalizadora ou pedagógica cabe ao Corregedor Regional. E ao assumir a Corregedoria, eu me propus também observar aquilo que o artigo 709 da CLT, onde são delineadas as atribuições do Corregedor-Geral, preconiza que se faça a correição nos tribunais regionais do trabalho, porque para a correição das varas do trabalho, a atribuição é privativa do Corregedor Regional. Em outras palavras, o Corregedor-Geral atua na verificação da atividade procedimental do Tribunal Regional do Trabalho, desempenho dos seus desembargadores, serviços cartorários, cumprimento de prazos, outras atividades relacionadas à atividade fim, que é a prestação jurisdicional, como o sistema de informatização do tribunal. O que diz respeito de perto à Corregedoria Geral relativamente ao primeiro grau de jurisdição é a obtenção de informações junto ao Corregedor Regional. No momento em que cabe ao Corregedor Regional a atribuição privativa de fiscalizar a boa prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição, cabe ao Corregedor-Geral solicitar de Sua Excelência o Corregedor Regional dados que o instruam sobre como tem sido conduzida a fiscalização no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Ministro, ao concluir os trabalhos aqui no TRT de Mato Grosso, qual que é a avaliação que a Corregedoria faz sobre a atuação do tribunal? Mas isso o senhor responde para mim daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. As Varas da Cidadania fazem parte de um projeto pioneiro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Em pouco mais de 2 anos de instalação, as Varas da Cidadania já capacitaram milhares de cidadãos, dotando-os de conhecimentos básicos de informática, consulta à internet e também noções de direito e cidadania. Justiça do Trabalho em Mato Grosso, a Justiça Cidadã. Você sabia que o trabalho precoce afasta os jovens da escola? 19% das crianças e adolescentes que trabalham não estudam ou apresentam dificuldades de aprendizado. Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje recebe o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhage. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz, então, sobre o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao final dos trabalhos de correição? Antes de fazer essa avaliação, eu devo registrar que foi um trabalho bastante tranquilo, com o apoio de todos os servidores do tribunal e, sobretudo, a fidalguia da recepção que me foi proporcionada pelo presidente do tribunal, o desembargador Osmaio Couto. A avaliação final é a mais auspiciosa possível. O Tribunal Regional da 23ª Região, ele tem cumprido com louvor a sua atuação jurisdicional, observando os prazos legais ou regimentais,
e tem tomado iniciativas alvissareiras, que quebram inclusive o paradigma do judiciário alheio a questões sociais relacionadas ao resgate da cidadania. E cito como exemplo a Vara da Cidadania, que me impressionou vivamente pela extensão do benefício que ela proporciona em termos de inclusão digital para os jovens e os da melhor idade. Também impressionou-me muitíssimo bem a iniciativa auspiciosa da criação do Núcleo de Conciliações, e que tem dado resultados significativos, porque esse núcleo que se criou com esse único objetivo de se obter a conciliação resgata aquilo que é de mais essencial ao judiciário do trabalho: a tentativa e o esforço que a CLT diz em empenhar-se na obtenção do acordo. Aliás, essa marca do judiciário do trabalho de obter a conciliação hoje é reconhecida nacionalmente. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça se renderam à virtude da conciliação, porque até então era vista como uma atividade jurisdicional menor, ou seja, o juiz do trabalho, porque se dedicava muito à obtenção do acordo, não era tido muito como um juiz, porque juiz era sinônimo daquele que prolata sentenças. E hoje se viu que a luta incessante para a brevidade do processo judicial está exatamente na conciliação que já praticávamos desde a edição da Consolidação das Leis do Trabalho. Mesmo porque, ministro, para pacificar, nada como uma sentença que tenha saído das partes envolvidas no processo. Há autores que dizem que o acordo é a sentença que as partes prolataram para si próprias. E a sentença é o acordo que as partes talvez não quisessem. Tiveram que atender. Ministro, para concluir, o senhor visitou várias unidades da Justiça do Trabalho mato-grossense e visitou também o Tribunal de Justiça. Antes da gente entrar no Tribunal de Justiça, sobre as unidades internas, ministro, o que o senhor viu e que o senhor se interessou e que acha que é importante destacar? Não há alguma unidade em especial. Fiquei realmente agradavelmente surpreso com todo o complexo em que se encontra instalado o tribunal e as varas do trabalho da capital. É um complexo moderno, dispõe de recursos de informática. Eu destacaria todo este complexo como um complexo à altura do Judiciário do Trabalho, capaz de abrigar esse quadro proficiente de servidores e de magistrados que honram o Poder Judiciário. De modo que eu não teria como destacar uma unidade, porque todas elas me impressionaram positivamente. E quanto à visita, ministro, ao Tribunal de Justiça, isso é praxe? Foi devido a algum caso especial que o senhor encontrou aqui? Esta é uma visita que pensa em estreitar laços? Qual o objetivo? Não, na realidade, isto é uma proposição da atual gestão da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Ao assumir a Corregedoria, eu me propus, nas correições ordinárias, procurar o Tribunal de Justiça para uma conversa com o seu presidente, o corregedor, a fim de estreitar relações institucionais entre as duas instituições. Eu sou de uma época em que a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual viviam em ambientes antagônicos, até alheios a si próprias. Eu, a bem da verdade, já atuei na Justiça Comum, fui promotor de justiça, juiz de direito, e ao assumir a magistratura do trabalho em São Paulo, me ressentia da convivência de outros colegas do trabalho ou mesmo da Justiça Comum. E imaginei que devesse servir de elo de ligação entre os tribunais regionais do trabalho e os tribunais de justiça, porque há muito que os dois, mediante um convênio de cooperação,
podem desenvolver mutuamente a respeito de medidas que visem acelerar a prestação jurisdicional, dar efetividade à execução. Na realidade, o que fiz aqui, indo visitar o Tribunal de Justiça, é o início daquilo que me propus assumir a Corregedoria Geral. E assim o farei ao longo das correições programadas para o ano de 2010. E devo dizer que foi extremamente proveitosa a visita. Fui muito bem recebido pelo presidente do tribunal, desembargador Rubem, e pelo corregedor-geral, o desembargador Vidal. E lá, ao expor o objetivo da visita e o propósito do estreitamento dessas relações institucionais, ouvi de Suas Excelências uma resposta alvissareira. Todos se mostraram muitíssimo entusiasmados, entusiastas com essa proposta de cooperação mútua entre os dois poderes judiciários, embora um estadual e outro federal. E dizia na ocasião que nada nos separa entre juízes de direito e juízes de trabalho, mas tudo nos une, porque todos nós, juízes de direito e juízes de trabalho, detemos parcela da soberania nacional. O que nos qualifica é apenas a competência em relação à matéria que o Constituinte reservou para o nosso julgamento. Mas tanto quanto os demais juízes, somos todos magistrados. Ministro Corregedor, muitíssimo obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E assim terminamos mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este e qualquer outro dos mais de 140 programas que nós já gravamos na página do TRT na internet, trt23.jus.br, lá no banner Vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E a gente aguarda aqui a sua sugestão de pauta para a gente discutir aqui. Entre em contato com a gente, o endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.